Então, bora lá, pessoal. Eu estava lendo aqui o livro do Flávio Augusto, tá? Geração de Valor, e aqui tem os 10 pensamentos que podem ajudar você a enxergar um mundo melhor, tá? São 10 pensamentos aqui que ele colocou no livro. Eu vou colocar aqui uma foto aqui do lado, um print desses 10 pensamentos, e eu queria conversar um pouquinho com você sobre esses 10 pensamentos e o que eles me tocaram, o que eles também podem tocar você no seu dia a dia, na sua empresa, no seu relacionamento, tá? BBBs conquistam fama, mas não sucesso. Primeiro pensamento dele. E por sinal, hoje tá rolando o final do BBB, tá? O que ele quis dizer com BBBs conquistam fama? As pessoas vão conhecer elas, as pessoas vão seguir elas no Instagram, mas de repente eles não vão ter a fama necessária, não vão ter o dinheiro, não vão ter a família, não vão ter o sucesso que você trabalhando duro, que a fama ela não vai trazer para você, o que o BBB ela não vai trazer para você, tá? Segundo ponto não é verdade que para crescer profissionalmente é necessário abandonar a sua família. Isso aqui é muito importante, porque você precisa trazer, quando você quer crescer no digital, quando você quer crescer com uma empresa ou qualquer outra coisa, quer fazer algum exercício, quer fazer alguma outra coisa que te exija muita coisa, você precisa trazer isso para sua família. Ou seja, você precisa... Eu estou trabalhando, hoje é feriado, eu estou trabalhando desde cedo. Eu sentei, tomei café com a minha esposa, almocei com ela, tomei café da tarde, jantei, mas eu fiquei grande parte do meu dia aqui no escritório, trabalhando e gravando conteúdo para vocês. Eu tornei isso também, esse empreendedorismo da minha parte, missão dela, entendeu? Eu passei isso para ela, para o meu filho, para minha família, e o que isso me ajuda e ajuda nesse contexto que ele colocou aqui, que a minha missão não é só minha, a minha missão é da minha família. Então eles entendem que esse é o momento para que lá na frente a gente possa desfrutar de algumas outras coisas que nesse momento a gente não consegue. Ricos não são pessoas más e pobres não são pessoas boas. Há rico de tudo quanto é tipo, assim como também há pobre de todas as espécies. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem sempre todo pobre é feliz, nem sempre todo pobre é alegre, nem sempre todo pobre é legal. E também nem sempre todo rico é escroto, nem sempre todo rico é inteligente, nem sempre todo rico sabe de tudo. Então você precisa ter um direcionamento, você precisa, mesmo que a pessoa seja rica, nem sempre ela é a melhor pessoa para falar sobre aquilo. E nem sempre, quando a pessoa é pobre, nem sempre ela é a pior pessoa para falar sobre isso. É mais ou menos nesse sentido que ele quis trazer, pelo menos nesse meu pensamento e nessa tradução dessa frase que ele fala. Tá? A gente vai para o próximo. O capitalismo não é culpado pela desgraça da humanidade. A desgraça da humanidade é o fruto do próprio ser humano, abraçando com o seu egoísmo. Isso é mais pura verdade, porque se você para pensar, a maioria dos problemas que são gerados por nós pessoas, seres humanos. Então, se nós mesmos não gerarem as coisas boas, não gerarem os pontos de partida, a gente cada vez mais vai se afundar, cada vez mais vai levar a gente para o lado ruim da coisa, né? Então você precisa ter que fazer a coisa acontecer, você precisa ter um direcionamento, você precisa ter uma coisa que vá fazer a coisa certa, tá? Os socialistas não são menos egoístas e nutrem suas ambições ideológicas com as mesmas velocidades com que consumistas se lançam as promoções de Natal em shopping centers nos Estados Unidos. E o que isso quer dizer? Que nem todo socialista, nem todo capitalista, eles vão executar as coisas que eles gostam para si, o que eles acham que é bom para si mesmo, com a mesma velocidade, com a mesma força, com a mesma gana. Então o socialista ele vai brigar pelos pontos dele com a mesma gana e os capitalistas vai brigar pelo ponto dele com a mesma gana. E isso quer dizer que o quê? Que eu trago para mim? Que eu preciso brigar pelos meus pensamentos, pelos meus quereres, pelos meus sonhos, com a gana que eu sempre tenho, com a minha velocidade, com a minha brutalidade, tudo isso em prol do que eu quero, em prol do que eu penso, em prol da minha missão de vida, sabe? Diploma não garante sucesso,
mas aumenta suas chances de alcançá-lo. Chances maiores não garantem sucesso, assim como chances menores não excluem os mais criativos e determinados. Isso é um ponto muito interessante. Vamos pegar o início ali sobre o diploma. Isso é mais pura verdade. O diploma não garante o sucesso, mas ele facilita a sua entrada, de repente, num projeto melhor, num emprego melhor, mas ele também não exclui de pessoas que não têm um diploma chegarem onde você chegou, onde você almeja com o seu diploma, porque eles podem ser mais criativos e mais determinados e mais pacientes que às vezes do que você, e com isso eles vão chegar num resultado melhor. Isso é surreal, porque eu ainda não finalizei minha faculdade, eu comecei a fazer marketing e cheguei onde eu cheguei, sem diploma. Vou finalizar, não está nos meus planos para 2027, mas ainda não é o momento para mim, Pietro. Mas se isso de repente me deixou de abrir portas, com certeza. Mas isso me impediu de eu abrir as minhas portas? Não. Então por isso que eu te trago esse ponto, essa visão. Em mais de 20 anos treinando e formando executivos, tenho observado que os melhores resultados, na maioria das vezes, não vêm dos mais talentosos, mas sim dos que dominam melhor suas habilidades emocionais. Cara, um ponto super importante, habilidades emocionais. Hoje a pessoa pode ter muita determinação, muita sagacidade, só que se ela não tiver a cabeça e o mental para executar e saber aonde ir, quando parar, quando fazer, ela não vai ter o mesmo resultado que a pessoa que tem essa mentalidade. Então, você precisa treinar sim a sua mentalidade, você precisa fazer isso, tá? O Brasil é um excelente mercado para se construir um negócio promissor, apesar da sua burocracia boa e de grande tolerância que a população tem com os corruptos e gestores de serviços públicos de péssima qualidade, pagos à custa de altos impostos. Isso aqui fala sobre o nosso governo e é o que eu também acho. Acho que a gente paga muito imposto, acho que a gente paga muita coisa para eles acabarem fazendo besteira e fazendo, merda, tá? Com o nosso próprio dinheiro. E eu também quero trazer uma coisa que eu vi hoje, se eu não me engano, eu vi no Instagram do Primo Rico. Ele falou que uma dessas capitalistas falam que o Brasil pode ser um novo mercado promissor, porque ele é a segunda reserva Gente, me fugiu. É a segunda reserva natural de produtos que fazem coisas de computador, IA e tudo mais. Se vocês lembrarem o nome, coloca aqui nos comentários. Então, provavelmente a nossa bolsa, as nossas empresas que fazem isso podem decolar aos próximos anos. Então, fiquem ligados, tá? A mentalidade de um indivíduo determina seu comportamento. O comportamento determina a criação de novos hábitos. E hábitos determinam o resultado em todos os setores da vida. Logo, o resultado de indivíduos são os espelhos da sua forma de pensar. O que ele quis dizer com isso? Você pensa, executa e sua vida muda. Se você não pensa, não executa, sua vida vai continuar no mesmo lugar e vai continuar da mesma forma. Então você precisa entender para onde você quer ir, para você poder executar, para você poder, antes disso, você pensar. Então entenda, pense, execute e vá, tá? E a última frase é: compartilhar conhecimento não tem preço. Desejo que você um dia experimente, depois de chegar ao topo, colaborar com as novas gerações. Eu ainda não cheguei no meu topo, eu ainda não cheguei no meu máximo, mas eu já comecei aqui a colaborar e ajudar outros empresários, ajudar outras pessoas, não só agora criando conteúdo, mas antes também, no 1 a 1. Então eu sei que isso é fundamental e isso faz abrir a sua cabeça, abrir a sua mente no que você vai executar. E é surreal. Bom, gente, esses são os 10 frases que ele colocou aqui no livro de Geração de Valor. Eu ainda não terminei de ler, tá? São cerca de 100 e poucas páginas, se eu não me engano, 200 páginas. Eu estou ali por volta de 100, estou mais ou menos na metade. E esse livro aqui é surreal, tem vários pontos importantes que eu acho que mudaram alguns sentidos da minha vida. E
Se você gostou, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês comprarem. E é isso, vamos pro próximo. Vou já deixar aqui um vídeo recomendado para você. E se você gostou, se esse vídeo foi transformador, curte e me segue aqui que vai ter conteúdo para vocês toda semana.